Mas primeiro, pastor Carlos Queiroz. Pastor Jesus abriu mão da palavra. Muito obrigado, pastor, pela sabedoria de sempre, pela brevidade do tempo. Pastor Jesus abriu mão, deseja as boas-vindas a todos e uma saudação especial. Vamos receber o pastor Carlos Queiroz, aplaudindo o Senhor Jesus nesta manhã. Deus abençoe. Põe esse púlpitozinho aqui mais na frente. Acho que é melhor esse aqui. Esse aqui. Tá bom, tá aqui. Tá bom aqui, legal. Agora deu certo comigo, não deu esse aqui? O outro ali eu vou ficar escondido atrás. Vai deixar a água aqui, tá legal? Vou trocar essa água. Não, tá legal. Que o Pai nos ajude, né? Que o Espírito Santo nos inspire, e que o Jesus Cristo de Nazaré seja a marca, a inspiração da nossa caminhada. É um privilégio, uma alegria muito grande estar com todos vocês, com todas vocês, e sem dúvida nenhuma com muito temor e tremor. Com temor porque reconheço a presença de Deus entre nós. O mesmo temor porque, ainda que minha Bíblia seja pequena, quando alguém usa o texto bíblico, no imaginário coletivo do mundo evangélico, você acha que ele tem palavra de Deus. E isso me gera temor porque às vezes a gente pode abrir a Bíblia, ler a Bíblia e não ter palavra de Deus coisa nenhuma, porque o fato de ler um texto bíblico não significa que está trazendo palavra de Deus para ninguém. Já vi muita gente abrindo Bíblia, usando o texto bíblico e dizendo muitas asneiras. Então é isso que me gera muito temor. Depois me gera temor o fato de que eu estou diante de pessoas que são pessoas sérias, pessoas que... Graças. Quando é só um copo eu bebo, falo uns 30 minutos. 2 eu vou falar 1 hora. Hoje é sábado, você podia estar em casa dormindo um pouco mais, cuidando de outros afazeres. Todos e todas aqui são pessoas responsáveis, e aí podia estar cuidando de outras responsabilidades. E aí você resolveu dedicar esse momento a um tempo que não volta mais, por achar que esse momento ia ser significativo. E aí eu assumo essa palavra, me dá muito temor se por acaso eu estragar seu tempo. Eu não quero estragar seu tempo. Então isso também me gera muito temor no coração de estar assumindo esse momento. Depois me gera muito temor porque eu sei que microfone é um troço muito poderoso. E com o microfone eu posso dizer coisas boas e com o microfone eu posso dizer asneiras. E vocês me confiaram o microfone. O pastor Jesus e a sua liderança me confiou o microfone. Eu quero primeiro agradecer a confiança e depois quero usar o microfone da melhor forma possível. Eu compartilhei com o pastor Jesus e com outra pessoa ontem à noite o meu sentimento sobre a fala de hoje pela manhã. E eu desisti do primeiro texto que eu ia conversar com vocês. Eu ia conversar sobre Isaías, capítulos de 1 a 12. Claro que eu não ia fazer a leitura de todo o texto, e vou explicar por que eu desisti de Isaías. O texto de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 12, é Deus chamando o povo para um julgamento. O texto é mais ou menos assim: Deus está chamando juristas, legisladores, executivos, sacerdotes e profetas. Deus está chamando para um julgamento. Esse é o cenário do profeta Isaías. E aí o texto diz que Deus convidou os montes e os outeiros, porque ele não encontrou legisladores, ele não encontrou juízes, ele não encontrou sacerdotes dignos de servir sequer de testemunha. Aí o texto diz assim: e Deus chamou os montes e os outeiros para serem testemunhas, porque não tinha no cenário pessoas dignas de serem testemunhas do julgamento. O acirramento, né? Os extremismos estavam tão acentuados no cenário que Deus não encontrou pessoas que ele pudesse chamar para um arrazoamento, que é o que vai dizer o texto. Arrazoemos. Mas eu não desisti, não foi por causa disso não. Aliás, isso era o que me faria falar. Isso é o que me faria trazer à tona esse texto de Isaías. Isso é o que me motiva a falar do texto de Isaías. Eu não quis falar sobre Isaías porque eu não queria ser injusto com os irmãos. Porque o texto de Isaías é o chamamento para um julgamento literalmente judicial.
E não se deve convidar, não se deve fazer um julgamento em um momento judicial se a pessoa não recebeu uma intimação. Então ninguém aqui tinha sido intimado para um julgamento. Então não era justo da minha parte fazer com vocês um julgamento sem que você tivesse recebido uma intimação. Mas eu quero me colocar à disposição, sem nenhuma arrogância, animar os irmãos a ler Isaías capítulo 1 até o capítulo 12, e se precisar, eu quero estar junto com outros homens, mulheres idôneas, algum dia com vocês aqui, aí sim, nós tratamos do julgamento, como diz o texto, arrazoemos, diz o Senhor. Então, primeiro eu resolvi não tratar de Isaías, porque como é que você é chamado para um julgamento sem receber uma intimação? Sem ler a peça do julgamento, sem saber em que você vai ser julgado, sem olhar direitinho, aprofundar e dizer, eu vou levando meus instrumentos de defesa, e eu vou diante de Deus me defender, se é que você acha que pode se defender diante de Deus. Deus me chamando, eu vou sem peça, sem nada. Claro que quando eu estou colocando aqui, por isso que eu estou dizendo a peça literária, porque eu estou sem arrogância, querendo ser esse intermediário do arrazoamento, porque Deus nem precisa mandar intimação e a gente nem precisa fazer defesa, que Ele já disse para a gente que toda a nossa justiça é trapo de imundícia e não vale de coisa nenhuma, e ponto final. Mas assim, então primeiro foi isso. Depois eu achei que não deveria tratar do texto de Isaías, porque o texto é para um arrazoamento, ou seja, alguém fala e o outro se propõe, alguém fala e o outro também se manifesta. E como a nossa reunião não propiciaria essa condição da gente falar e dizer, não, mas pastor Carlinhos, eu estou pensando que isso aqui que o texto está dizendo é isso. Aí como não vai dar para a gente fazer o arrazoamento, eu desisti de Isaías. E vou pedir perdão aos outros irmãos, porque eu tinha falado com o pastor Jesus na última, ou alguma das vezes que eu estive aqui, eu conversei sobre o Evangelho de João. E pode ser repetitivo para os irmãos. Aí ele disse assim, rapaz, fica tranquilo que Jesus repetia muitas coisas, muitos ensinamentos. Eu até brinquei e disse, pois é, já pensou, se cada vez que João tivesse que falar alguma coisa, tivesse que escrever outro livro, escreveu uma vez e ficou, né? Então eu decidi, e acho que não é uma mudança radical como o nosso congresso é missionário. Aliás, deixa eu só voltar um pouco. Isaías, quando eu tinha pensado, é porque Isaías até o capítulo 12 é um livro missionário, né? A quem enviarei eu e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí eu penso que o texto de Isaías é um texto que propõe a depuração para que possamos ser enviados. Porque senão, se não formos depurados, nós vamos, em vez de fazer evangelização, vamos fazer colonização. Em vez de fazer evangelização, nós vamos conquistar. Em vez de fazer evangelização, nós vamos europeizar. Nós vamos americanizar. Nós vamos brasileirizar as nações e não levar o evangelho de Jesus de Nazaré. Razão pela qual eu continuo animando a que nós leiamos Isaías, para que nessa depuração nós tenhamos o discernimento de quando nós levamos o Evangelho, ou quando é que nós levamos a nossa cultura religiosa de perfil católico ou de perfil protestante, e de quando nós queremos dominar a partir do nosso perfil religioso e não à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré. E é baseado nessa premissa que eu resolvi ir para João, porque aí João nos ajuda a discernir esse fermento da sociedade, que a gente pode chamar de evangelho, quem sabe podemos chamar também de maquete ou matriz do reino de Deus, e aí a partir do fermento dessa sociedade, ou do sal que permeia a sociedade, ou desse fermento que se infiltra em todos os espaços culturais, espaços políticos, se infiltra nos esportes, esse poder que o evangelho tem de se infiltrar nas religiões, prover a Deus e abençoe Deus que Ele também permeie e se infiltre no ambiente protestante. Ou seja, o Evangelho é um fermento que pode também invadir os espaços das igrejas evangélicas brasileiras. E não confundir igreja evangélica brasileira com o Evangelho. Dependendo da geração, pode ter Evangelho dentro dela ou não. Não confundir Evangelho com catolicismo. Desculpa se você é do catolicismo. Não confundir Evangelho com judaísmo. Tem uns 15 a 20 dias que eu fiquei hospedado com uma família judaica. E eu estou muito feliz com a mensagem que eu soube há uns 3 dias atrás, do irmão me ligando, dizendo que, gente, ele está vindo à nossa igreja, ele está dizendo que a cabeça dele se ampliou para entender agora o Evangelho, e quer ler o Evangelho de João. E fiquei muito feliz. Lá a gente estava conversando sobre o Evangelho de João. Eu espero que isso que acontece com a cabeça do judeu, aconteça com a cabeça dos protestantes. Porque o maior equívoco
da história da humanidade é confundir a sua matriz religiosa com a mensagem do Jesus Cristo de Nazaré. E aí eu espero que o Evangelho de João nos ajude a discernir isso. O Evangelho de João começa com uma premissa fundamental sobre a deidade de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Essa é uma premissa que nenhum outro texto trouxe, né? Mesmo que Paulo depois trabalhe essa essência e essa manifestação sobrenatural de Deus na história da humanidade, dizendo que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, só Paulo e João, no meu entendimento, quando eu leio os textos bíblicos, falam da deidade de Jesus. Os outros, por inferência, a gente pode perceber a divindade de Jesus, ou por inferência, a deidade de Jesus. Mas João deixa muito claro que Jesus é Deus. Ele não faz arrudeios para dizer que Jesus é Deus. Essa é talvez a grande diferença do Evangelho de João dos chamados evangelhos sinópticos ou dos evangelhos que são apresentados na mesma ótica. Então essa é a primeira informação. Uma outra característica que me encanta no Evangelho de João é o fato de que é um evangelho batizado de muita ternura. O evangelho tem muita ternura. Eu desconfio às vezes que seja a presença feminina. A Maria Madalena, a mulher samaritana, a mãe de Jesus que está ao pé da cruz. E Jesus vive várias experiências nesses cenários que levam o João a escrever a partir de um evangelho que o afeto, o amor, o carinho, a ternura estão sempre presentes, né? Ao ponto do João, no seu texto, falar do discípulo a quem Jesus amava, provavelmente referindo-se a ele, e por causa do seu altruísmo, da sua simplicidade, da sua humildade, ele não diz, eu, João, reclinava o peito na cabeça de Jesus, aí ele diz, o discípulo a quem Jesus amava, que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Então essa é uma das características muito bonitas do Evangelho de João, é a ternura. Por que eu acho interessante trazer o Evangelho de João nesse momento de ternura, de amor? Porque nós estamos num cenário de muita violência, né? Violência nos esportes, violência no trânsito, violência na cultura, violência nas discussões políticas, violência em todos os cenários nós encontramos violência. Mesmo quando a gente vai para a igreja, e desculpa repassar essa informação que eu venho repassando há mais de 15 anos, mesmo quando você vai para a igreja, que é o ambiente que a gente chama de o ambiente de Jesus Cristo, o príncipe da paz, aí quando a gente começa a cantar, lá se vem linguagem de violência, peguei meus inimigos e os atravessei, né? Posso pisar na tropa e saltar a muralha. Música legal para cantar nos presídios, que os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha. Então evangeliza que os caras vão vibrar com a sua música, né? Mas uma linguagem de violência. Você me xingou, você me criticou, agora você está aí desse lado de lá, eu estou aqui em cima no altar, e essa vitória me dá um sabor de açúcar, né? E aí vai. Então assim, você percebe que você tem linguagem de violência para tudo que é lado, gestos de violência, sermões excessivamente violentos, evangelização com violência, pais que falam do amor de Deus para os filhos com a violência tal que o filho não entende o que é amor de Deus. Gente que fala sobre misericórdia com um azedume desgraçado. Gente que fala sobre Jesus, o príncipe da paz, com arma na mão, com guerra. Então nós estamos num cenário de muita violência. Então perceber a ternura do João no cenário de violência, quem sabe, vai servir de alimento, de contraponto, de inspiração, para a gente entender melhor o Evangelho e Jesus Cristo, o príncipe da paz. E olha, eu já vivi em país em guerra, passei 3 anos no país em guerra. Transitei nas regiões do Peru na época do Sendero Luminoso, aquele grupo considerado na década de 80 um dos grupos mais violentos de toda a América Latina. Então, lidei com violência assim bem perto, na época não tinha essa barba branca, era mais escura, mas bem perto da barba, bem na ponta do nariz, né? E não sei se essas convivências, pela graça de Deus, me ajudaram a discernir esses momentos de gestos de violência, de linguagem de violência, de cultura de violência. E falo como alguém que não tem muita autoridade sobre isso, porque eu moro em Fortaleza, que um ano atrás foi considerada a 7ª cidade mais violenta do mundo. Nesse ano, a 9ª cidade mais violenta do mundo. Eu moro na cidade que mata, em termos percentuais, o maior número de garotos de 12 a 19 anos de idade. Mata os meus amigos.
os meninos com quem eu ando, garotos em conflito com a lei, que eu estou perto, que ando com eles, e que na outra semana vou abraçá-lo e não encontro mais. E a única coisa que eu posso fazer é o que eu chamo de pastoral de consolação, que é consolar o pai e a mãe com o coração partido. Imagina o que é você consolar uma mãe que perdeu 3 filhos em sequência antes dos 3 completarem 17 anos de idade. Imagina o que é você consolar um pai que tinha um garoto com 12 anos em escola dominical, lendo Bíblia, orando com os irmãos, e que é cooptado pelas facções e com 14 anos de idade tem a sua vida ceifada, e esse pai, pastor de coração bondoso, que criou seus filhos perto da sua comunidade, dentro da igreja, onde é que eu falhei, pastor? Aí eu digo, cara, não é onde é que você falhou, é que a facção oferece poder para esse menino, dando uma arma poderosa na mão. Ele consegue comprar uma moto 0 km, estou falando de cálculos concretos, uma moto 0 km com o dinheiro que ele ganha numa semana, e ele tem sexo na hora que ele quiser com as meninas do bairro, ou com as meninas que vendem o corpo, e aí a igreja, graças a Deus, não oferece isso para ele, mas essa concorrência das facções com o que nós propomos tem sido muito séria e muito difícil. E claro, uma cidade como Fortaleza, onde as 4 grandes facções do Brasil, Comando Vermelho, PCC, GDE, que é chamado Guardiões do Estado, e Família do Norte, por descobrirem que o porto de Pecém é o mais estratégico para importação e exportação de drogas e armas, é um porto bem perto de Fortaleza, se instalam aí, então é difícil você estar nesse contexto. Então, nesse contexto de violência, meus queridos e minhas queridas, eu tenho que trazer a ternura do João. Eu tenho que falar de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Eu tenho que dizer para você que Jesus falou que a paz não tem as mesmas características e os mesmos referenciais da paz gerada pela guerra. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Então tem uma paz que o mundo propõe, que não é a paz que o Jesus Cristo de Nazaré propõe, não como o mundo a dá. E aí diz que a gente não precisa se atemorizar e viver em paz a despeito de tudo isso, porque o Evangelho de João e o Evangelho de um modo geral, mas na sua narrativa, a ternura, o Deus que amou o mundo de tal maneira, está aí sempre, sempre presente. Outra característica interessante do Evangelho de João, diferentemente dos demais, é que o propósito do livro é escrito no final. O Lucas é médico, né? E aí o médico só propõe alguma coisa depois que faz um diagnóstico. Aí o Lucas começa o seu livro e diz assim, né? O diagnóstico é a minha expressão. Depois de acurada pesquisa, de acurada investigação, de ter conversado com aqueles que viram Jesus, que ouviram dele, que andaram com ele, depois de uma acurada investigação, depois de um acurado diagnóstico, eu quero escrever a você, o excelentíssimo Teófilo, possivelmente uma autoridade romana, mas uma probabilidade que me encanta. Eu gostaria que o Teófilo não fosse uma autoridade romana, eu gostaria que fosse o que alguns hermeneutas dizem, que Teófilos é uma expressão que o Lucas utiliza para se referir a todos os amigos e amigas de Deus. O Lucas está escrevendo para você que é amigo de Deus, que é amiga de Deus, a todos os amigos e amigas de Deus, eu estou escrevendo essa mensagem. Se o Teófilo é uma autoridade, que legal, que é verdade, eu acho que sim, mas assim, se Teófilo é amigos, Teófilos, os amigos e amigas de Deus, eu fico muito feliz que esse livro foi escrito para mim e para você. Mas assim, o anúncio do livro está no começo. O anúncio do livro de João está no final. João aproveita o momento que o Tomé não acreditou na ressurreição de Jesus. Jesus aparece, o Tomé tem dúvida, aí Jesus, veja aqui, Tomé, veja se não sou eu, cara. Dá uma, né? É legal essa história se fosse o Pedro do Borel contando, ia ser legal demais. E aí, cara, como é que é? Vem aqui, ia ser legal. Eu queria ver um dia, qualquer dia, eu queria ouvir o Pedro do Borel contando essa história, que vai ser totalmente diferente de um cearense contando. Imagina um carioca contando esse negócio e que tem a experiência dos morros do Rio. Ia ser fantástico, né? Só a história do Efraim ontem já me encantou muito. Mas assim, só para dizer para você que é Jesus, veja aqui, Tomé, observa. Aí o Tomé, puxa, Senhor meu e Deus meu, é o Senhor. Aí Jesus diz, você viu e creu, camarada. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados os homens e as mulheres que estão lá em Londrina, que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Aí ele diz assim, estas coisas eu, pois, escrevi para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quais coisas? As coisas que ele escolheu.
E ele vai usar uma hipérbole lá no capítulo 21. Ele diz o seguinte: se eu fosse registrar todos os milagres, tudo que Jesus fez e ensinou, não caberia no mundo todo os livros, os papiros que eu escrevesse. Mas esses que eu escrevi para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele fala no final do livro, é que ele fala do propósito do livro, para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí você começa então a ler o Evangelho de João. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no Senhor. Ele não disse que ia escrever para que as pessoas cresçam. Cada capítulo você vai encontrar esse tema, para que creiam, ou porque creram, ou porque não creram. Eu vou pular o capítulo 2, vou para o capítulo 3, eu volto já para o capítulo 2. Só dando essa visão rápida, panorâmica, né? Capítulo 3, muito conhecido, porque Deus... que deu o seu Filho, pode dizer, vai lá, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Capítulo 4, encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ela conversa e crê que Jesus é o Messias. Vejo que tu és profeta. Aí percebe que ele é profeta. E já sai para fazer missão. E avisa o pessoal da província de Sicá, todo mundo vem, e aí diz: mulher, já não é mais pelo que você nos disse, mas porque nós vimos e cremos que ele é o Filho de Deus. E pode ir, capítulo 5, capítulo 6. Vossos pais comeram maná no deserto, pão que perece. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Pode ir, capítulo 7. Seus familiares não creram nele. Onde é que é preocupante? Capítulo 11, por exemplo, é preocupante. Muitas autoridades creram nele. Muitas autoridades creram nele. Possivelmente referindo-se a autoridades religiosas. Muitos padres creram nele. Muitos pastores creram nele. Muitos presbíteros creram nele. Muitos diáconos creram nele. Mas não o confessaram. Ou não viviam como ele queria que eles vivessem. Por quê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus e tinham medo de ser expulsos das sinagogas. Ou seja, a sinagoga cria um esquema que daqui a pouco o esquema da sinagoga, se eu seguir Jesus, eu vou ser expulso da sinagoga. Olha que coisa estranha. A religião cria certas conjunturas e certas estruturas, e se monta nessas estruturas, e as tem como sagrada, de tal forma que se eu romper com esse esquema da religião, eu estou pondo em risco o fato de seguir o Jesus de Nazaré. Muitas autoridades creram nele. Possivelmente referindo-se a essas autoridades religiosas por causa do texto. Porque diz assim, tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Muitos pastores creram nele, mas a estrutura da denominação era tão complicada, exigia tantas coisas, que começaram a chamar de coisa sagrada. Se ele seguir Jesus, ele vai ter que romper com isso. Por exemplo, eu estou feliz que aqui não tem cadeiras aqui atrás, tá? Mas poderia ter umas cadeiras bonitas, chique, não tem problema. Essa é a lógica. Esse é o design da cátedra, né? Esse é o design e a arquitetura da cátedra. O lugar mais alto aqui não é para um cara baixinho poder falar e que tem lá atrás escutar, não. É uma lógica de que quem está lá em cima é mais sagrado, mais puro, mais perto de Deus, representante de Deus, e o povo senta em bancos duros, madeira sem acolchoado. Pode olhar que é assim geralmente nos templos clássicos principalmente. E aí, o que é que isso está comunicando? Está comunicando que o pessoal que está aqui em cima tem mais poder, tem mais unção. É por isso que você diz, cada irmão pode orar por outro, e ninguém acredita, tem que ser o pastor. E cada irmão podia visitar o outro no hospital, mas ninguém acredita, porque o design comunica outra coisa. Em alguns lugares isso é mais acentuado, você tem cadeiras menores e depois uma cadeira mais central, onde só senta o fulano. Eu participo eventualmente de congressos de pastores. Eu participei num congresso de pastores na cidade, que foi cedido um templo para nós. E o pastor, que é o líder principal da comunidade, estava viajando, só ia chegar no domingo. E nós fomos orientados a não sentar na cadeira do chefe. Imagina quando o cara tem o nome de Jesus, macho. Meu irmão, viu? Só pode ser irmão, né? Você só bagunça assim com o irmão. Não, pior que tem gente que tem nome de Jesus e não leva isso a sério.
E tem os outros caras que não tem o nome de Jesus, mas pensam que são. Esse aqui é complicado, né? Isso é muito forte. Voltando ao Isaías, desculpa, assim, é que eu estou lá e cá, certo? Uma das coisas mais sérias do livro de Isaías é que Deus não suporta a hipocrisia. Deus não suporta você passar em qualquer personagem um verniz de santidade e expressar hipocrisia com aquela santidade. Deus não suporta. Deus não suporta o verniz. Deus não suporta a mentira. O que eu vi de pastores de extrema esquerda e de extrema direita socializando fake news, eu fiquei horrorizado. O que é fake news? Mentira. Mentira. Mas deixa o julgamento para depois, vou fazer isso hoje não, por favor. Desculpa, é porque minha cabeça ainda está lá. Então, se vez por outra eu tiver uma recaída e voltar para Isaías, vocês me desculpem. Mas assim, muitos creram nele, mas não conseguiam segui-lo. E aí eu lhe animo a continuar lendo o Evangelho de João, capítulo por capítulo. Eu deixei o 2, saltei o 2, porque ele é muito importante para esse momento em que se faz negócios com a fé, né? As indústrias da fé que estão aí à disposição da sociedade, né? Os caras se aproveitando da fé das pessoas, da ingenuidade, da crença que o sacerdote agrega valor aos objetos, e diante disso você começa a surgir empresas da fé, indústrias da fé, e vendendo objetos, né, industrializados da fé, ou manufaturados da fé, como queira chamar, mas você pega do imaginário, transforma isso num objeto concreto e faz negociação com os objetos. Então, por isso que eu deixei o capítulo 2 para citar no final, que é o capítulo 2, versículo 23 e 24. Muitos, olha que coisa interessante, muitos creram nele por causa dos milagres que Jesus fazia. Então, há uma probabilidade de eu crer em Jesus por causa do milagre que Jesus faz. Claro, ressuscitou Lázaro. Puxa, aquele meninozinho com 5 pães e 2 peixes ontem à noite, ainda está sobrando cesto para nós hoje, comemos aí para valer. Faz milagre. Muitos creram nele por causa dos milagres que Jesus fazia. O que me preocupa não é crer nele por causa dos milagres que Jesus fazia. O que me preocupa é a frase seguinte: mas Jesus não se deu por confiar neles, porque Jesus muito bem conhecia a natureza humana. Numa linguagem assim, bem lá da minha região, vapt-vupt, linguagem rápida, né, e contundente, seria mais assim: muitos creram nele, mas Jesus não acreditou na crença deles. Porque a crença deles não era na pessoa de Jesus, era nas coisas que Jesus podia fazer. A crença deles não era no Jesus de Nazaré, era no poder que Jesus tinha. Isso é tão forte, meus irmãos, que há poucos dias eu falando sobre Jesus na manjedoura, Jesus montado no jegue, um cara me mandou uma mensagem dizendo: mas isso é o que ele foi, não é mais isso não. Como se andar de jegue e estar na manjedoura fosse complicado para Jesus. Como se fosse depreciar Jesus. Como se o Jesus fosse ser reconhecido por causa da ambiência e não por causa da sua singularidade. Ou seja, ele no trono é mais importante do que na manjedoura. Olha, ele estava na manjedoura, mas agora está no trono, porque a gente gosta mais do trono do que da manjedoura, e Jesus a gente esquece. A nossa discussão é trono e manjedoura. É palácio ou pequena Belém Efrata? Essa é a nossa discussão, porque nós nos encantamos com esses poderes, com essas estéticas, e esquecemos que Jesus na manjedoura, no jegue, no altar, onde quer que ele esteja, ele continua sendo Jesus de Nazaré, e acabou-se. Uma das coisas que me encanta no Evangelho é, por exemplo, aquela hora que os caras colocam a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Gente, eu acho que Jesus dentro dele ficou num contentamento extraordinário, dizendo assim: obrigado, Pai, que a coroa que me botaram não é daquele cara que está lá, não queria parecer com Pilatos nem com Herodes não, Senhor. Obrigado que a minha coroa é muito diferente da dele. Jesus deve ter ficado assim num contentamento. Eu acho que a tristeza de Jesus é se tirasse a coroa do Pilatos e botasse na cabeça dele. Aí Jesus diz: tira esse negócio daqui. Mas a coroa de espinho é a dele. Porque ele com coroa de espinho, o cara vai estar do lado dele, e mesmo não percebendo uma coroa, representando a monarquia, vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
porque aquele moço teve um discernimento do Jesus de Nazaré, e não da imagem, da estética, do design que estava sobre Jesus. Muitos creram nele, por causa dos milagres que Jesus fazia, mas Jesus não se deu por confiar a eles ou por acreditar neles, porque Jesus muito bem conhecia a natureza humana. Geralmente quando eu faço apelo, eu digo assim: você quer crer em Jesus? Mas ore para que a sua conversão seja tão pura e tão perfeita que Jesus esteja acreditando em você. Evangelho de João então está nos dizendo que crer em Jesus não é uma elaboração teológica, que crer em Jesus não é uma elaboração doutrinária, por mais que ela seja importante. O Evangelho de João está dizendo para nós que crer em Jesus tem a ver com os discípulos de João que andavam com João e fascinados por Jesus, diz: agora eu quero ir lá. Aí vai o André, aí vai o Felipe. E quando se aproximam de Jesus, sabe qual é a palavra de Jesus? Venham, andem, vamos caminhar. Porque seguir a Jesus não é acreditar nele, é caminhar com ele e caminhar como ele. É andar como ele andou. É ser uma presença ambulante da graça de Deus na história da humanidade. Eu moro na cidade de Caucaia. A cidade de Caucaia é a primeira cidade, quem sai de Fortaleza para o norte do país. Quem vai para Sobral, Teresina, São Luís, é a primeira cidade. Eu moro em Caucaia, eu moro há mais ou menos uns 10, 11 anos. Caucaia ainda tem alguns remanescentes das tribos tapebas, dos nativos indígenas tapebas. E é nessa região que eu moro. E logo que eu me aproximei aí da região, eu fui conversando com um vizinho e outro e tal, me aproximei de um senhor que é empresário. Comecei a conversar com ele, e depois fui identificando que ele era um católico praticante, e ele me identificou como pastor. E honestamente eu não sei qual é a experiência dele com o mundo protestante, como é que foi, como é que tem sido, ao ponto de que quando ele me identificou como pastor, a minha conversa com ele passou a ser complicada, tinha uma barreira. Como monossilábica, eu chegava: tudo bem, seu fulano? Tudo bem. Se eu não perguntasse mais nada, era silêncio total. Se eu dissesse: e a família? Tá bem. Monossilábico, 2 palavras no máximo. Um dia eu cheguei bem cedo, e ele estava sozinho no estabelecimento. Bom dia, seu fulano. Bom dia, eu quero lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Eu não falei nada, não disse nada, nunca fiz nenhum proselitismo. Aí me veio uma sacada. Eu disse: o senhor é devoto ou seguidor? Ele: como assim? Qual a diferença? Eu digo: não, o seguidor vive como o santo vivia. E o devoto gosta do santo, faz oferenda aos santos, é capaz de falar bem sobre o santo, é capaz de fazer proselitismo, ou seja, atrair mais pessoas para seguir o santo. E o seguidor não, o seguidor vive do jeito que o santo vivia. Aí eu disse: por exemplo, eu não sei se eu sou conhecedor do mundo católico tanto quanto o senhor, mas o senhor me desculpa, só falar aqui de 2 segmentos. Os franciscanos, por exemplo. Os franciscanos fazem um voto de pobreza. A ordem dos franciscanos, eles fazem um voto de celibatário e de abstinência sexual, e fui falando, né? Então, por exemplo, se o senhor fosse franciscano, o senhor já não tinha mais essa empresa, já tinha dado para os pobres, por isso que eu não sou franciscano, sei disso. Aí, tá bem. Eu disse: a ordem dos devotos de São Benedito, ou seguidores de São Benedito, é uma ordem interessante, eles são piedosos, e são ao mesmo tempo afeitos ao conhecimento, ao mundo acadêmico, a outras áreas da vida, mas são pessoas muito piedosas. Se chega uma pessoa carente, ele ajuda, ele não precisa ser um pobre, como os franciscanos fazem, voto de pobreza, mas eles são solidários. Por exemplo, chegasse um cliente do senhor aqui e dissesse: seu fulano, eu estou precisando disso aqui, mas eu estou sem dinheiro hoje, eu só vou ter daqui a um mês. O senhor me vende sem juros, sem cobrar nada? Se o senhor fosse um seguidor do São Benedito, eu tenho certeza que o senhor ia ceder. Ele disse assim: o senhor quer que a minha empresa vá à falência? Eu digo: não estou querendo que a sua empresa vá à falência, eu quero saber se o senhor é seguidor ou devoto, é só isso. Aí ele disse assim: o senhor está me fazendo uma pergunta muito séria. Eu digo: não, é isso mesmo, estou levando a sério, para o senhor pensar. Ele: não, eu vou pensar muito sobre isso. Aí eu fui embora, gente, com aquele orgulho assim interior de que botei o cidadão no canto da parede. Esse velhão vai ter que pensar direitinho. Entro no meu carro, dei partida no carro. Não sei como é que acontece com você o que a gente chama de Deus falar com a gente.
Tem gente que diz que Deus falou no ouvido, ouviu a voz. Comigo não, comigo é um negócio meio duvidoso. É um troço que vem de dentro, que não estava na agenda, que eu não sei se vem das vísceras, se vem do coração, do fígado, mas é aquela pergunta, aquela afirmação que para mim é surpresa. Então eu estou dando partida no meu carro e vem aquela pergunta: e você, meu filho, meu devoto ou meu seguidor? E eu descobri que eu estava mais para devoto do que para seguidor de Jesus de Nazaré. Evangelho de João faz essa grande diferença. Mateus, não é que o Mateus seja diferente, é que ele elabora conteúdos, e aí quando você lê o livro de Mateus, você é condicionado a pensar que discipulado é colocar o pessoal numa classe e ensinar Sermão da Montanha, o que já é legal, Sermão do Monte, e começar a fazer e orientar e tal. Com Jesus, no Evangelho de João, seguir a Jesus é andar com ele. É ele sentar no posto de Jacó, os caras estão perto, ele vai, vão comprar pão, chega ali, eu não quero mais pão. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. E aí os discípulos ficam meio achando estranho ele conversando sozinho com a senhora, e agora a senhora é seguidora dele, está convertida e é abençoada por ele. Isso causa muita estranheza, mas eles vão aprendendo enquanto caminham. Eles vão aprendendo com as pedagogias que vão acontecendo, né? Ontem Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. O João pega essa mesma história contada pelo Mateus, o Marcos e o Lucas, conta a mesma história, mas não é para falar de pão e peixe. Pode observar, João conta a história para falar de Jesus. Ele conta a história e põe Jesus no outro lado do mar de Tiberíades. Quando Jesus chega do outro lado do mar de Tiberíades, começa um discurso sobre quem é ele. De novo a deidade de Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E agora, tu és porventura maior do que o nosso pai Jacó? Do que o nosso pai Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. E o João vai contando essas histórias. E aí nesse texto que ele está falando quem ele é, o pessoal chama de duro discurso. Que duro discurso é esse? E entre o duro discurso, ele está dizendo: vossos pais comeram maná no deserto, o pão que perece. Ontem vocês comeram pão e peixe que perece também. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. O anúncio não é do pão, o anúncio é quem é Jesus. E aí você tem um milagre extraordinário, que é a ressurreição do Lázaro. Gente, que coisa espetacular, a ressurreição do Lázaro. João conta a ressurreição do Lázaro. Para falar de Lázaro, não, para dizer que Jesus é a ressurreição e a vida. Então, enquanto caminha, o milagre sinaliza Jesus. E toda a pedagogia vem gerando um fascínio e um encantamento pela pessoa do Jesus Cristo de Nazaré, mas não é só um fascínio e encantamento mental e emocional. É um fascínio e encantamento que gera em você uma prática semelhante. Em outras palavras, está diante do Pilatos e do Herodes para discutir se ele é rei ou não. Tu dizes. Mas você é rei dos judeus? Tu dizes. Se eu já estive no templo falando, vocês já sabem de tudo, o que é que vocês querem mais? E o cara percebe que o menino é gente boa. Esse cara é gente boa. Não dá para a gente crucificar esse rapaz, não. Eu vou trazer o Fernandinho Beiramar, com todo respeito ao Fernandinho Beiramar e a outros caras que estão envolvidos no mundo do crime, mas seria uma espécie de Barrabás. E quando eu colocar Jesus, que é esse moço que fez milagres, que fez essas coisas maravilhosas, e eu colocar o Barrabás, eu vou livrar esse moço. O pessoal vai gritar: crucifica o Barrabás. Porque o cara pensava que ele era o protagonista da história. Ele pensava que ele decidia sobre tudo. Ele no seu palácio, ele com o poder dado pela monarquia, achava que era representante das divindades. Aí traz o Barrabás. E ele está totalmente enganado. Ô Jesus, fala aí, que se você quiser, você sabe que eu tenho poder para te soltar. Jesus olha para ele: deixa de bobeira, menino. Nenhum poder teria sido dado a você se não viesse de cima, se não viesse de Deus. Foi eu e meu pai. Ou seja, quem está gerenciando aquela história, meus queridos, não é Pilatos e Herodes, é Jesus. O protagonista da história é Jesus. E eu acho que em Jesus vem um encantamento. Salvei aquela menina que trouxeram para apedrejar.
Vocês lembram da história da senhora que foi apanhada em adultério? Que trouxeram para apedrejar? E Jesus diz, aquele que não tiver pecado, atire. Eu sempre li esse texto pensando nos caras que têm pecado. Eu sempre olhava para esse texto, olhando e dizendo assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então tinha um rapaz ali que podia atirar a pedra nela, porque ele não tinha pecado. O moço que podia tirar a pedra, olha para ele e diz assim, eu não te condeno. Eu não te condeno. Rapaz, ia ser só uns 50 minutos, agora aumentou o tempo. Eu não te condeno. Então, quando o Barrabás aparece, eu presumo, desculpa se eu estou fazendo uma alegoria exagerada, uma hermenêutica não adequada do texto, e o texto não fala do sentimento de Jesus, mas eu acho que Jesus olha e diz assim, vou liberar mais um. Porque Jesus não está perto de Pilatos e Barrabás, meu querido e minha querida. Cuidado para não se confundir com isso. Jesus não está no palácio. Palácio foi sempre um lugar de ameaça para o Jesus de Nazaré. Palácio é uma ameaça para você, minha irmã. Vai ser sempre uma ameaça. É uma oportunidade, mas é uma ameaça. É uma ameaça. Palácio não é lugar de oportunidade para você, pastor. É ameaça. Palácio será sempre uma ameaça, não uma oportunidade. O espaço da oportunidade é a manjedoura. O espaço onde Jesus é revelado e reconhecido como Deus é quando ele entra montado no jumentinho, ele não vem numa carruagem. Porque senão nós encantamos com a carruagem e esquecemos Jesus. Precisa ser muito Deus para vir de jegue e o pessoal reconhecer que ele é Deus. Cuidado com os holofotes. Cuidado com as fumaças. Desculpa, só para efeito de comunicação, não é estilo de fala, por favor. Continue pregando como você prega, gritando como você grita, mas assim, quando não tiver o que dizer, use uma roupa para impressionar. Quando não tiver o evangelho para pregar, melhora a estética do púlpito para impressionar. Quando não tiver o Jesus de Nazaré para anunciar, grita para impressionar. O evangelho, meu querido e minha querida, não precisa de artifícios. Precisa a gente discernir onde é que ele está. E em discernindo o evangelho, nós vamos transitar inclusive nesses espaços, inclusive nas carruagens, mas não vamos confundir carruagem com o evangelho. Nem manjedoura pode ser confundida com o evangelho. A manjedoura é só uma decisão da estética que pode melhor sinalizar a beleza do evangelho. É só isso. O jegue não é melhor nem pior do que a carruagem. O problema não é o jegue ou a carruagem, é o que é que eu vejo. E em olhando eu vou ficar tão impressionado com a carruagem que eu não vou perceber o jegue. Quando houve aquele acidente em Santa Maria com um grupo de jovens lá cantando e tal, eu não esqueço a entrevista do comandante do Corpo de Bombeiros. Quando perguntaram a ele sobre o ambiente, sobre se tinha saídas e tal, ele falou uma coisa que me impressionou. Eu digo, esse cara não sabe o que está falando comigo. Ele disse assim, se aqueles jovens tinham uma boa música, se aqueles jovens tinham um bom conteúdo, por que eles precisavam impressionar com outros artifícios que podia ser inflamável, se eles tinham uma boa música e um bom conteúdo? Se a gente tem o evangelho, meu querido e minha querida, se tem o Jesus de Nazaré, basta uma manjedoura. A pequena Belém Efrata será suficiente, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. Cuidado para que eu não confundir. Quando você diz eu sou filho do rei, cuidado para você não estar falando do rei Salomão, do rei Davi, não do rei Jesus. Cuidado para que na sua leitura e na matriz que você tem na sua cabeça sobre reinado não seja a matriz da monarquia e não do rei, que diante dos seus súditos derrama até a última gota de sangue. E diante dos seus inimigos, ora por eles e intercede por eles. São algozes, são perversos, mas a atitude de Jesus de Nazaré, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o evangelho de João. Esse é o João. João que andou com Jesus, que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Esse é o João. Que tem a sensibilidade de trazer à tona a vida do Jesus de Nazaré. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo
Os caras não conseguem achar uma palavra para isso, gente. Pode pegar as Bíblias que você tem aí à sua disposição. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Não, nessa palavra não está boa. Vamos botar outro. No princípio era o logos. Não dá certo. Não, no princípio era a palavra. Não dá certo. Porque eles estão querendo falar de uma essência que não dá para se descrever. Eles estão querendo falar dessa essência de Deus e ninguém descreve Deus. João na ilha de Patmos descreve o trono, aqueles que estão ao redor do trono, mas aquele que tem um livro na mão, ninguém descreve, ele é indescritível, inominável. E aí, no princípio era essa essência, no princípio é essa manifestação sobrenatural que nós seres humanos não vimos, não contemplamos, mas pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, resolveu assumir a ambiguidade e a contradição da encarnação, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No princípio era o Verbo. E não dá para você confundir isso com a matriz religiosa, não tem como. Não tem como a gente confundir essa expressão de Deus na história da humanidade com cristandade. Não tem como confundir isso com islamismo. Não tem como confundir isso com judaísmo. Razão pela qual, às vezes, eu fico preocupado quando nós estamos falando de missão, se nós estamos falando de conquista do cristianismo em relação ao islamismo, conquista do cristianismo em relação ao judaísmo, ou se nós estamos falando dessa essência extraordinária que é capaz de permear todos esses espaços, como permeou o espaço dos judeus quando Jesus veio. Ou você acha que Paulo depois não mandou Timóteo circuncidar? E circuncidar era a prática de que religião? Dos judeus. Paulo não tinha o evangelho? Tinha, que estava permeando o judaísmo. Às vezes em diálogo interessante, às vezes em conflito terrível. Eu espero em Deus que esse fermento do evangelho tenha espaço no protestantismo brasileiro. E a gente se converta ao Jesus Cristo de Nazaré. Eu preciso dessa conversão. Eu estou falando primeiro a mim e a você também. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha que coisa extraordinária. Como é que funciona a religião? Aqui, ó. Desculpa essa ilustração tão simples. Divindade tem que se manifestar. Como é que a divindade se manifesta na experiência religiosa? Numa certa geografia, num lugar sagrado. Um oratório, um templo. Então eu crio um lugar sagrado. E aí o que é que eu faço? Eu crio um dia sagrado. E aí eu vou me encontrar com a divindade no templo ou no oratório. E aí eu venho para casa. Estou longe da divindade. Depois boto uma roupa melhor porque eu vou me encontrar com a divindade. E assim vai e vem, né? Eu tenho uma irmãzinha da primeira família do meu pai ficou viúvo. Quando eu escrevi o livro As Faces de um Mito, a fascinante história de um cabra de Deus na Terra do Sol, eu fui conversar com todos esses filhos e filhas do primeiro matrimônio. E ela era muito criancinha quando perdeu a mãe, família pobre. E ela lembra que a mãe morreu numa terça-feira. Por que ela lembra que foi numa terça-feira? Porque no dia da morte da mãe, para poder ir até o cemitério na carroceria de um caminhão, ela estava vestidinha com o vestido do domingo. Aí ela se lembra que como estava com o vestido do domingo, por que eu estou com o vestido do domingo? É tanto que na cabecinha dela funcionou a morte da mãe como um dia de festa. Eu estou com o vestido da festa. Domingo, vida, roupa boa. Sábado, roupa boa. E vou me encontrar com Deus no oratório, no templo. Porque é a casa de Deus. Só que, entre o templo e o devoto, eu preciso de uma intermediação. Eu preciso de um agente poderoso, mágico, que quando ora pelo objeto, agrega valor ao objeto. Eu preciso de uma pessoa que quando ora pela hóstia, a hóstia é poderosa, eu digo, você não pode, você pode, porque agora eu agreguei valor ao objeto e os objetos são mais importantes do que as pessoas. Eu preciso de um agente poderoso que ora pelo pão e pelo vinho, o pão e o vinho ficam mais importantes do que as pessoas. Esse é o esquema da religião. O que é que João está dizendo? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez, não se fez templo, se fez carne. Agora, meu querido e minha querida, como o Verbo se fez carne e não se fez templo, acabou o esquema da religião e não tem mais separação entre você e Deus, porque Deus habita em você e você agora é templo do Espírito Santo. Essa é a grande novidade do que diz respeito à essência da missão. É que você não está propondo a mesma maquete, a mesma matriz da religião. Você está propondo uma outra proposta,
que se o indivíduo for preso e estiver sozinho, ele é templo de encontro com Deus o tempo todo. E se ele estiver numa situação complicada, onde não tem comunidade para se reunir, seja por que circunstância for, ele está com Deus em comunhão. Não estou dizendo com isso que ele tem que se isolar. Ele precisa vir para a comunidade quando tem essa chance, para ser exortado, para ser edificado, para ser alertado. É por isso que eu não deixo a comunidade, porque eu preciso ser patrulhado, eu preciso ser orientado, eu tenho minhas falhas, eu preciso de gente dizendo: Carlinhos, você está indo demais, você está indo de menos, melhora a vida, cara. E eu preciso humildemente aceitar a exortação dos irmãos, e eu preciso, com a graça de Deus, quando tiver a chance, também animar os irmãos para a vida. Por isso que é importante a comunidade, mas o esquema da religião é quebrado com Jesus de Nazaré, porque o Espírito Santo virá e habitará em vós. O Deus invisível faz de você agora templo do Espírito Santo, e não há mais separação entre o divino e o humano, e não há mais dicotomia, como os teólogos vão chamar, entre o sagrado e o profano. Essa é a grande e inusitada verdade do Evangelho de João. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ou seja, você pode estar no protestantismo e não ser templo do Espírito Santo, se Jesus não habita na sua vida e age na sua vida. Você pode ser liderança e não estar vivendo a experiência do Evangelho, está vivendo a experiência da sua religião. É legal, é bacana, dependendo de como tiver a sua religião, vai ser um momento bacana. É como eu, por exemplo, sou torcedor do Fortaleza. Que momento legal, gente. Campeão da Série B, né? Campeão estadual, na semifinal do Campeonato do Nordeste. Rogério Ceni é ungido. Depois que ele chegou, a igreja do Fortaleza cresceu. Tinha 12 mil torcedores, sócios, passou para 20 mil em pouco tempo. Não sei se foi com G12, com o quê. Desculpa. Para explicar que não depende, que o crescimento não depende, basta uma boa estratégia, basta um bom marketing, basta vender bem o produto. Você bebe certos líquidos que fazem um mal danado à saúde e continua bebendo porque fizeram uma boa propaganda do danado, mesmo que o bicho seja ruim. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos. O Senhor está... É como Jesus disse: Filipe, você está cego, é? Você não está vendo não, menino? Então mostra-nos o Pai. Não é que o Pai não estava ali, era que ele não via. Filipe, há quanto tempo tenho estado convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras. Creia, pelo menos, pelas obras que eu faço. Olha que coisa linda, gente. Seu filho, sua filha, seu amigo de trabalho pode ser ateu por qualquer razão. Por favor, não estou querendo dizer que você é culpado disso. Eu tenho pessoas que são amigas que são ateístas e eu não acho que eu não sou culpado disso. Mas eu acho que você pode dizer: há quanto tempo eu estou com você, cara, e tu não viu nada de Deus em mim, não? Há quanto tempo eu estou aqui e você não viu nada de Jesus? Você não percebeu nada do Evangelho? Você não percebeu nada, não, cara. Há quanto tempo tenho estado convosco e não me tens conhecido? Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Dizem que a melhor palavra quando alguém está falando demais é quando ele diz para encerrar. Diz que é a melhor frase. Então deixa eu dizer, para encerrar, para concluir. O meu encerramento não é assim tão rapidinho não, mas é a última parte. Em vez de dizer para encerrar, dizer a última parte. A última parte é mais um apelo. Espero que eu seja pedagogicamente viável para lhe ajudar nesse tipo de apelo e nesse tipo de encaminhamento. Evangelho de João, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, vai fazer uma coisa extraordinária que os outros não fazem. A sequência de Mateus, Marcos e Lucas é anúncio de Jesus, nascimento de Jesus, batismo de Jesus, tentação de Jesus, ministério de Jesus, morte e ressurreição de Jesus. Começa com o anúncio e nascimento e termina com a morte e ressurreição. Como é que o Evangelho de João começa? A morte de Jesus está no começo.
Capítulo 1, versículo 29. João Batista vê o menino e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diferentemente dos outros evangelhos, João não apresenta a morte de Jesus como um drama. Não é drama. O final biológico da vida de Jesus não é drama. Aliás, um parêntese rápido. Eu presumo que se houve alguma crise em Jesus, não foi a crise de morrer, foi a crise de deixar sua glória para vir ser gente, para vir ser humano. Se é que a gente pode dizer, teve uma crise, eu acho que é ele na glória dizendo assim: pai, eu deixar de... vivo livre do tempo, sou livre de tudo que é espaço, não tenho nenhum condicionamento de dor, e vou assumir isso. Então a morte de Jesus não é crise, é o retorno para esse espaço de libertação total. É um fechamento biológico do processo do seu corpo, que revestido de corpo glorioso, mantém a mesma glória. Razão pela qual quem foi sepultado durante 3 dias foi o corpo de Jesus, não foi o Deus eterno. A essência do Jesus de Nazaré não passou 3 dias no túmulo, meu querido. Quem ressuscitou foi essa manifestação extraordinária de Jesus, em corpo glorioso, para dizer que eu e você também vamos ter um corpo glorioso. Mas ele, o Deus eterno, não ficou esse mundo 3 dias sem Deus. Então não é crise, não é pânico para você e para mim, que vivemos essa angústia da morte biológica, que honestamente comigo ela está passando. Alguns irmãos mais amigos aqui sabem que o meu sonho de final de vida é ir a pé para o cemitério. Porque eu digo que sou seguidor de Jesus, Jesus foi a pé levando uma cruz, eu quero levar só essa bibliazinha que não pesa nada, mas quero ir a pé. Quero ir a pé porque amo a morte? Não, quero ir a pé porque amo a vida que Jesus me deu. E aí eu quero, sabendo que vou morrer, eu quero ir caminhando, curtindo a vida. Ando devagar porque já tive pressa, né? Vou para o cemitério, tenho que... Então o tema da morte está aí no Evangelho de João, logo no começo. A morte de Jesus. Porque aí a morte de Jesus é uma morte voluntária. Deu o seu Filho unigênito. Eu dou a minha vida e eu mesmo a recebo. Ela é morte voluntária. Ela é uma doação voluntária. E a pedagogia da morte voluntária de Jesus é repassada agora para os seus seguidores. Eu tenho a chance de viver a morte voluntária. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, essa é a morte voluntária. Fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Capítulo 11 de João. E aí, meu querido e minha querida, quero lhe animar. A hoje pela manhã. Aí isso não precisa. Para um julgamento eu preciso fazer uma intimação, você ser avisado, falar do conteúdo da peça judicial que você vai tratar, mas sepultamento ninguém avisa. Então, como sepultamento e morte ninguém avisa, não lhe avisei que eu ia lhe convidar hoje de manhã para fazer o seu sepultamento. Quero fazer essa manhã, a manhã do seu sepultamento. E o que é que a gente sepulta? A gente sepulta a essência? Não, a essência não morre. João diz que tem um troço dentro da gente, um núcleo básico, um ser. Anselmo Green chama isso de mistério do ser. Um mistério do ser dentro da gente, que ele diz assim, e o maligno não toca. O Jó, eu percebo naquela linguagem poética, que alguma coisa tem a ver com isso. Toca no corpo, tira os bens, pode até tirar a família. Mas esse núcleo básico aqui, esse núcleo rígido, né? Essa essência profunda, esse mistério do ser você não toca, viu, Satanás? Tá? Meu querido, não precisa sepultar o mistério do ser, mas precisa sepultar as sombras, as imagens, as capas e os ídolos que você criou sobre você. Precisa sepultar. Quem é meu amigo sabe que eu tenho 2 grandes companheiros de longa jornada. Eu tenho o Azulão, que é o paletó de 36 anos. E tenho o Brioso, que é o paletózão meu amigo, que fez agora 42 anos. Amigões, de longa jornada. Eu tenho uma camisa também, que é um presente do meu pai, que eu recebi em 1982. Vesti aqui essa semana por um momento muito importante, eu vesti. Camisa que eu tenho com muito carinho, com muito amor. O Brioso, ele conversa comigo, o Azulão.
A camisa, ela é impressionante. Eu até fico feliz porque ela é muito honesta. Eu tenho medo dela começar a falar e me denunciar e vai falar de muita coisa que ela conhece. Eu vou ficar muito sem jeito. Mas o Brioso é o mais chato deles. A Clênia da Ultimata, há poucos dias, disse: Carlinhos, já está na hora da gente fazer o livro sobre o azulão, tal, não sei o quê, esse diálogo seu com os paletós. Vamos dar continuidade disso. Aí eu fui, peguei o e-mail, li para o Brioso e o Azulão. Cara, o Ultimato está querendo que eu fale sobre você, não sei o quê. Aí o Brioso percebeu que ele não estava incluído no documento. O nome dele não estava. Aceito não fui nem incluído. Ele é chato. Você só vai falar se eu lhe der autorização. Eu mandei a resposta para o Ultimato. Eu lamento, você não fez referência ao Brioso, ele está muito chateado. E não... Fica tranquilo, assim, eu não converso com os meus paletós. É eles que conversam comigo, eu não sou louco de conversar com paletó. Eles que conversam comigo e eu que respondo, né? Aí só para você entender um pouco disso. Eu cheguei num congresso, eu tinha vindo do aeroporto, eu percebi que já estava mais ou menos na hora de falar, e meio apressado assim, eu fui adentrando, era um auditório, todo mundo tinha crachá, tinha que pagar taxa, aqui é correto, eu acho que é justo, né? Para que ninguém tome o almoço do outro, nem o lugar do outro. Tal. Aí eu vou entrando, a moça disse: para aí, pastor. Pastor, não, para aí, senhor. Aí eu parei. O senhor já tem crachá? Eu digo: tenho não, minha querida. Então o senhor não pode entrar. Eu digo: tudo bem. Aí sentei ali, fiquei do lado. Daqui a pouco o pastor chegou: Pastor Carlinhos, rapaz, nós cantamos dois. Eu digo: eu estou aqui há uns 20 minutos. Aí ela olhou e disse: o senhor é o pastor Carlinhos? Eu digo: sou, querida. Por que o senhor não me disse? Você não me perguntou? Cheguei em casa, eu falei para o Brioso: Brioso, cara, eu fui acolá num congresso, macho, e fui barrado na porta. Ele: claro, você não me levou? Se você tivesse me levado, tinham perguntado o seu nome, quem você é. Eu digo: não, tinham perguntado o teu, porque eu fui, não perguntaram o meu. Então, quando eu vou com o Brioso, eu não sei se é o Carlinhos ou ele que chega primeiro. Quem chega dos dois? Quando você chega com o título de pastor, quem é que chegou? Foi o João, foi o José ou foi o pastor? Quem chegou? Foi o bispo, foi o fulano? Quem que chegou? Quem chegou, gente? Por que você não chama o outro de motorista Francisco? Costureira Maria? Coveiro Dagoberto? Por que doutor e pastor tem que ser chamado pelo título? Porque você prefere mais o título, o cifrão na testa, mais a imagem pública, mais a capa, mais o ídolo que você criou em torno de você, do que a sua singularidade mais profunda. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz frutos. Não está falando de sepultar a sua essência, está falando de sepultar as cascas, está falando de sepultar essas imagens, esse reconhecimento pelos títulos, esse reconhecimento pelo cifrão. Por isso que no Evangelho a criança que não paga a conta é prioritária no reino de Deus. Por isso que o Tiago diz que o pobre venha com a sua dignidade e chegue o rico com a sua insignificância. É porque o rico é insignificante? Não, como pessoa não. O que é insignificante é a conta bancária dele. Eu estou escrevendo um livro, está aí mais ou menos no 3º capítulo, eu não sei quando é que eu vou terminar, que é Judas suicidou-se, mas seu espírito continua vivo. Começa com Judas indo para o Bank of America, para abrir uma conta bancária para o empreendimento de um amigo. E quando o gerente pergunta qual é o lastro econômico que eles têm, ele diz que não tem nada por causa do líder. O cara transforma água em vinho, vende 1 litro. Multiplica pão e peixe, não vende 1 cesto. A mulher chega com alabastro de perfume. E daqui a pouco ele já não quer mais ser somente cliente do banco. Ele quer que o gerente do banco seja sócio do empreendimento dele. Basta dar 10%, cara. E teus negócios vão melhorar. E ainda promete que a conta bancária que ele vai abrir vai se transformar em banco no futuro, como é o caso do Banco do Vaticano. As finanças das grandes estruturas denominacionais. Jesus gostava tanto de dinheiro que ele entregou a tesouraria para Judas. O que é que a gente precisa sepultar, meu querido e minha querida? O que é que a gente sepulta? Cuidado, cuidado, para não confundir o Evangelho de Jesus com as nossas estruturas religiosas, com os nossos times de futebol, com os nossos clubes da fé, com as nossas
indústrias de exploração da fé alheia. Cuidado, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí termina o livro com muita ternura. Apacenta, apacenta, apacenta. Apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. Eu já sepultei todas as minhas cascas? Lamentavelmente ainda não. Barbosa, um dia, Ricardo Barbosa disse: Carlinhos, quando você morrer, com qual dos teus paletós que tu vai querer estar vestido? Eu disse: cara, nunca pensei nisso, me dá um minutinho aí. Pensei, cheguei para ele e disse: cara, eu vou estar vestido com brioso. Ele: por quê? Tu acha que o bicho é mais bonito? Vai ficar um defunto legal? Não, que eu quero um dia matar esse desgraçado comigo. Fui convidado para o Congresso da Aliança Bíblica Universitária. Aí disseram: olha, você vai chegar no aeroporto de Confins, meu saudoso e querido amigo Robson Cavalcante vai chegar o Ariovaldo vai chegar o Mirandinha está orientado a alugar um carro e vocês vão para Viçosa. Eu cheguei, joguei minha mochila no chão, não sei por que cargas d'água eu tinha levado o brioso, e joguei o brioso ali em cima da mochila. Fui o primeiro a chegar. Estava assim na lanchonetezinha, o Ari chegou e disse: oi, Carlinhos, tudo bem? Disse: cadê tuas coisas? Eu digo: tá ali. Ali é cara, aquele é o brioso? Eu disse: é, nosso amigão. Me apresenta, peguei o brioso, o Ari, peguei a manga dele assim, muito prazer e tal, eles dois conversaram. Aí o Ari tomou o brioso da minha mão e disse: vou tocar fogo nesse danado, e você nunca mais vai ver o brioso. Aí eu tomei da mão dele: não, cara, o que é que eu descobri? Que estando no túmulo, eu sou capaz de levar o brioso comigo, mas enquanto em vinda, eu estou agarrado com ele, eu não solto o danado. Meu querido e minha querida, tem um brioso aí dentro de você que precisa ser sepultado. Tem uma briosa, tem cascas e sombras. Não deixa para sepultá-los e sepultá-las só quando você estiver no túmulo. Sepulta um pouco antes. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe guarde muito. Eu sou embaixador da Visão Mundial, falei com o pastor Jesus para fazer esse tipo de propaganda. Eu esqueci de trazer as fichinhas de quem deseja apadrinhar a criança. Eu continuo fazendo um trabalho de apoio às crianças do semiárido nordestino, das regiões ribeirinhas, Haiti, Angola. Eu faço esse trabalho como embaixador da Visão Mundial. Como eu esqueci de trazer as fichas, eu pedi o pessoal para jogar na tela aqui as informações com o nome. Aí, se você deseja apoiar, apadrinhar uma criança, você anota isso aí numa folhinha de papel, me entrega, e eles por telefone vão entrar em contato com você. Desculpa esse jeito assim tão amador. Amador no sentido, nesse caso aqui, é amador porque não usou bem a tecnologia. Mas é amador porque eu quero continuar fazendo com amor. Eu sou um amador desse tipo de projeto e desse tipo de coisa. Então, se você quiser apadrinhar uma criança, você anota esses dados aí num papelzinho, aí me passa, e eu passo para eles na Visão Mundial. Em vez de ser a ficha que eu passaria, eu passo e você então decide se quer ajudar uma criança. Deixa eu só falar, conheço um menino que terminou engenharia civil agora, que foi apadrinhado criancinha desnutrida. Tem um vídeo da Visão Mundial de uma menina que é pedagoga, que foi criança apadrinhada no semiárido nordestino, lá na região do interior do Rio Grande do Norte. A Visão Mundial tem um escritório hoje em Fortaleza, de propriedade de uma menina que foi apadrinhada em Caraúbas, no Rio Grande do Norte, um lugar chamado Apanha Peixe. A proprietária que cede a sala hoje, a casa para onde a Visão Mundial tem um escritório, é uma pequena empresária que hoje apoia outras crianças. Então, só estou tentando dizer para você que investir nisso é muito importante. Não estou querendo fazer com você troca de favores, mas eu decidi na minha casa, quando a minha filhinha tinha 9 anos, hoje já é mãe, ela tinha 9 anos, meu filho 12 anos, eu e a minha esposa, nós decidimos os 4 apadrinhar crianças. O que eu percebo que aconteceu conosco foi o que Jesus diz: quem recebe uma criança, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe o Pai que está no céu. Então, esse ato de apoiar uma criança, mesmo que distante, é um ato voluntário de amor, e aí eu espero que Deus abençoe muito a sua vida, se você assim quiser proceder. Então, você pode anotar aí esses dados, e aí você me entrega uma folhinha, e eu pego e passo, assim que eu chegar em Fortaleza, eu mando para o pessoal da Visão Mundial. Eu agradeço muito aqueles e aquelas que quiserem
participar com esse tipo de apoio, esse tipo de contribuição. Eu não ganho nada com isso, a não ser o espírito de servir e me sentir realizado por estar cumprindo a minha missão e a minha vocação. Pastor Jesus, mais uma vez, obrigado a você, a liderança, pela confiança, aos pastores da cidade também. E aí, se vocês quiserem arrazoar algum dia sobre Isaías de 1 a 12, leia, se quiser o arrazoamento, a gente vem, porque o contexto brasileiro precisa muito, e mais do que o contexto brasileiro, a igreja evangélica brasileira que ficou dividida, ficou truculenta e com dificuldade de diálogo, precisa acordar para ser de novo igreja evangélica do Jesus Cristo de Nazaré e não seguir a nem extrema esquerda, nem extrema direita nesse contexto complicado brasileiro. Que Deus abençoe a todos e a todas.